Pronto. Vou só compartilhar aqui. Acho que está aparecendo, né? Deixa eu fechar aqui. Então, boa noite, pessoal. É muito bom poder estar aqui de volta. Nas quintas, não é normalmente o dia que eu participo, né? Eu costumo participar nas terças, mas é muito bom poder retornar aqui com essa aula, que é uma continuidade da aula da Cris, bem continuidade mesmo. Agora esse finalzinho já foi todo aula como um todo, né? Mas esse final, essa parte desse verse, né, que ela já introduziu o conteúdo que viria seguinte, foi muito importante. E a gente vai dar prosseguimento, então, com esses textos do Espírito Amigo. Aqui também são as mensagens dele. Tem alguns textos também do Pietro Baldi, da Joana de Ângeles, mas a maior parte da aula foi baseada nos textos dele. E, então, é essa a proposta, né? A gente aprofundar nesse processo do verse, esse verse através dos olhos da alma, né? Essa verificação em maior profundidade, né, daquilo que realmente somos. Então, a proposta da aula, ele já começa assim, né? Fala-se tanto em observar, em ver-se em profundidade, e o que isso significa? Se ver é conseguir captar, compreender o sentimento obscuro que move determinada ação ou comportamento. E aí, já de início, ele já começa esclarecendo para nós, né? Então, a gente fala tanto, né, que a gente tem que se ver em profundidade, para além das máscaras, mas o que é isso? E essa fala agora, final do Jorge, vem justamente nesse sentido, né? Porque a gente fica muito aprisionado a esses nossos padrões e condicionamentos, e nos momentos que a gente tem um pouco de iluminação, assim, para alguns aspectos que a gente achou que era uma coisa, e no fim tu descobre que é outra completamente diferente, vê o quanto mais enraizado tá a coisa do que a gente imaginava. E eu queria começar a aula com um exemplo de uma situação que aconteceu comigo essa semana. Então, a aula, toda vez que a gente recebe o tema, é engraçado, assim, mas é muito difícil ter um conteúdo não e aquilo não te encaixar de um jeito que aos poucos vai dando uns insights, assim, ao longo das semanas. E essa semana em específico aconteceu um comigo que foi bem, assim, eu nunca tinha visto dessa forma, que eu sou muito preocupada com as coisas do trabalho, né, no geral, com a vida profissional. Então, sou muito perfeccionista e tenho toda essa preocupação, uma ansiedade, uma coisa assim que o trabalho ele consome para mim muitos dos meus pensamentos, né? Estou sempre envolta, muito envolta com isso. E eu nunca tinha parado para me deparar, né? Quando eu estou na minha rotina ali do trabalho, quando eu estou fazendo minhas coisas, que eu sei que ali que eu programei várias coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que cumprir, às vezes com prazo ou não, mas tarefas que eu cumpri para aquele dia. E aí, quando acontecem coisas que fogem desse meu controle, porque, lógico, eu não estou trabalhando ali sozinha com base nas minhas metas, né? Eu trabalho com outras pessoas, outras situações aparecem, a vida, né, no geral. O exemplo do trabalho é só um pequeno exemplo, mas a vida no geral é assim, a gente planeja coisas e outras coisas acontecem, né? A gente que tem a ilusão de achar que vai ser na caixinha. Mas no trabalho eu tenho muito isso, assim, eu acho que a coisa vai ser assim, assim, assim. E segunda-feira, nossa, aconteceu uma coisa totalmente inesperada que eu não estava esperando, e eu tive que lidar com aquilo, lidar da melhor forma, enfim, ajustar a minha rotina que eu tinha programado, né, para dar conta daquela demanda. E tá, tudo bem, eu fiquei assim, tentando
conter ali, né? Porque nesse primeiro momento, o que que surge para mim que eu consegui ver? A raiva, né? Não que eu coloque para fora, porque por eu ter que manter a máscara de boazinha, né? Como a Cris comentou antes, eu não posso colocar minha raiva para fora, eu fico ali segurando ela, mas ela existe. E aí a ansiedade, a coisa, e daí de querer lidar com as coisas que eu fui ali provocada para lidar de uma maneira rápida e tentando dar conta daquilo que eu também programei para não deixar de fazer, cumprir as minhas tarefas, né? E aí vira aquele imbróglio de um turbilhão de sentimentos e sensações ali nas situações. E não aproveito o momento que eu tô ali, né? Aquela surpresa inesperada, deixei de ter a oportunidade de observar o que a vida estava me pedindo naquele momento. E envolta com tudo isso, eu achava que eu estava agindo da melhor forma, né? Que era o melhor que eu podia fazer e que ainda consegui, dei conta, fiz e tal. Essas sensações de uns tempos para cá começaram a me gerar um certo desconforto, né? Eu comecei a me ver nessas situações quando isso acontece com uma situação assim, não, isso aqui tem alguma coisa que eu preciso observar, não é assim. Porque até então, para mim, isso era ok, é meu jeito de lidar com as coisas, é assim que eu faço, né? E tinha uma visão limitada com a questão do trabalho e assim que eu vou continuar resolvendo meus problemas. Enfim, aí depois um tempo em casa, aí quando eu fui contar pro meu namorado, né, meu dia, o que tinha acontecido, o que eu tinha feito, me deu um estalo assim, tipo, nossa, o quanto eu estava sendo totalmente controladora e raivosa e o quanto todas essas situações que eu faço, né, que eu tento cumprir minhas tarefas ali que eu me propus, são para querer provar que eu sou boa o suficiente, porque eu tenho medo de ser rejeitada, né? Porque eu tenho medo de não ser boa o suficiente, que as pessoas me acusem. Então, eu tenho que o tempo todo estar usando todo o meu esforço perfeccionista para manter essa imagem, né? E é isso. E eu nunca tinha me dado conta disso assim dessa forma, porque para mim ainda era uma coisa boa, né? Eu achava que era assim que eu tinha que lidar. E aí quando eu vi isso tudo, eu fiquei assim, nossa. E aí depois isso foi acontecendo durante a semana, né? E aos poucos eu tô parando para olhar mais, porque eu sei que tem mais coisa ainda por trás disso tudo, né? Mas aí, nossa, eu me dei conta assim, nossa, e o que que eu tenho que provar, né, para alguém que eu sou boa ou que eu não sou? E se eu der conta ou não der? Hoje eu me peguei pensando nisso assim. E se eu não fizer todas as tarefas que eu me propus a fazer hoje? O que que vai acontecer? Nada, elas vão ficar para amanhã. Então, assim, é umas coisas muito bobas, assim, bestas, mas que isso tem toda uma relação com toda a forma que eu lido com os meus pensamentos, com os meus sentimentos e com a vida no geral, né? Porque eu não sou uma Claudine diferente no trabalho. Eu sou eu o tempo todo, né? E isso tem muito a ver com aquela aula que a gente teve do Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, né? Porque, afinal, a nossa morada é a nossa mente, né? Esse turbilhão que a gente vive e o quanto a gente precisa estar atento a tudo isso, né? E quanto tudo isso está nos dando informação. Porque eu sempre estou recebendo informação, essas informações que acontecem no meu dia a dia, para que eu olhe tudo isso, né? Para que eu entenda, olha, eu estou agindo assim porque eu sou desse jeito, porque eu tenho isso por trás. E o que que eu faço? Não, é usar esse material do dia a dia para dizer, nossa, isso aqui está atrapalhando minha vida, olha só, tinha tanta coisa aqui para fazer e vocês vieram com isso. E, e sabe, aí eu perco a oportunidade da ferramenta ali disponível para me olhar e me observar e me entender, né? Com que ferramenta que eu estou lidando naquele momento, o que que eu estou colocando para fora e principalmente o que que eu estou deixando, né, de colocar para fora. Mas enfim, era para começar a aula já com esse desabafo mesmo. Pode falar, Cris. Oi, Clô, faço parte. Também tem muitas coisas aí do que tu falou. Me identifico bastante com a tua narrativa.
mas vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu exercício que eu estou tentando fazer, né? Que eu estou conseguindo. Ah, o que acontece? Essa questão de colocar metas e curto prazo e médio prazo diárias, elas sempre me rondaram muito, sabe? Então, às vezes eu vivia correndo para alcançar minhas metas, mas eu não estava presente no momento presente nunca. Então isso me atrapalhava porque eu vivia cansada, vivia correndo e não estava satisfeita, né? Então, o exercício que eu me propus foi o seguinte: eu vou ter algumas metas, vou continuar sendo organizada, vou. Porém, é um norte para mim, é um norte. Ela não é uma planilha de Excel, não é rígida, é vida. E vários momentos eu deixo umas lacunas sem preencher, sabe? Assim, tipo, na agenda do Google. Eu não preencho uma coisa em cima da outra, assim. Eu deixo um espaço, porque ali tá o momento presente da vida, assim, para acontecer, sabe? E, e as coisas fluem. E parar com essa rigidez comigo mesma de me exigir ao ponto de querer ser perfeito o tempo todo, né? E tudo bem, sabe? E essas coisas aí fica cansativo querer ser perfeito o tempo todo e querer ficar sendo exigente comigo mesmo o tempo todo, sabe? E o que eu tenho reparado, assim, que eu fazendo esse novo movimento, eu tenho mais, eu aproveito mais o momento comigo, eu me curto mais, sabe, de estar presente naquilo que eu estou fazendo. Às vezes eu não conseguia ficar sozinha comigo, uma tarefa que para mim era difícil ficar sozinha, sabe? Então hoje eu faço as coisas com calma, tranquilidade, porque assim, o meu trabalho exige muito a questão da pressão do tempo, né? Enfim, acho que todo o trabalho existe do tempo, mas acho que onde eu trabalho exige bem mais, sabe? Porque, meu, tem que arrumar as coisas que vai pousar. Tem que botar a casa em ordem porque o trem vai pousar. Então, eu fiquei pensando nisso, sabe? O que tu falou e como é importante aproveitar esse movimento de fazer um contraponto, assim, de ser um pouco leve e não tão rígida comigo mesma, sabe? Tipo, não deu para fazer isso, tudo bem, eu vou ajustar, vou fazer amanhã, vou fazer depois, vou fazer e, e tudo bem, sabe? E vendo essa questão da mente que daí começa a fluir um novo campo vibracional, né? Estou experimentando isso e estou achando muito válido, assim. Era isso, Clô. Obrigada, Cris. Obrigada por compartilhar o teu exercício. E... tu pode falar, já. Não, eu queria propor um exercício aqui para você. Dentro da história, primeiro eu queria dar os parabéns para a Cris, né? Parabéns, Cris. É um passo muito importante esse que você está dando e não desanime, persista, né? Tenha consciência que às vezes um dia talvez não dê tão certo, mas que você deve continuar, que lá na frente tudo vai se encaixar. Então, Claudine, agora é assim. Por que você só viu depois? É esse o exercício. Sim, e é bem claro, né? Porque no momento eu deixei eu me envolver, como eu sempre faço, né? Por todo o turbilhão. Então eu não tô calma, não tô serena. Aí nos momentos que a coisa é como um copo, né? De uma água suja, tipo, o copo fica ali e vai decantando a sujeira. Aí quando começa a decantar a sujeira, que aí eu fui falar no momento que eu tava mais calma, tranquila, e eu fui contar, né? E aí quando eu fui contar, eu fiquei, e daí deu aquele, porque aí eu já tava calma, né? Eu já não tava envolvida naquele.
Então, quando a gente fala que o primeiro movimento é ficar calmo o dia todo, sereno, observando tanto os impulsos externos, como disse o Jean, como os internos, como você reage aos externos, né? Ou qual é a informação que o externo está te dando e que o interno também está te dando, aí se não tiver calmo, não vê, não é? E criar um espaço para que o circuito não feche. Você vê que automaticamente, quando você estava dentro da situação, você fechou um circuito que é eletromagnético e ele te dominou completamente. E você começou a falar e a trabalhar a partir desse automatismo. Agora tem outra ideia que eu posso te dar. Todas as ideias, elas são primeiras feitas no mundo espiritual e se materializam. Tudo que você precisava para resolver durante o dia já tinha sido combinado no mundo espiritual. Mas a carapaça, né, essa agitação, essa corrente elétrica que você fechou, não deixa que essa informação introduza, facilitando o teu dia, onde você vai gastar muito menos energia e produzir muito mais resultado. O que hoje é o contrário. Você produz muita energia e talvez não produza todo o resultado que você poderia se tivesse calma. Então o método que é de olhar, parar, criar um espaço para que o circuito não feche, para que você possa ver, você possa se enxergar, que é o que ele diz ali, e compreender o que está obscuro, o que está por trás, você não está vendo. Que, na verdade, é tudo igual. Todos nós se movimentamos pelo que você falou ali, pela necessidade de querer ser melhor. É o orgulho, né? De querer reconhecimento, de querer admiração, de querer aceitação, de querer brilhar. E às vezes, o que nossa mente percebe, pelo menos eu observei em mim, né? Estou falando por mim, é que quando eu vejo um perigo de que não vou ser aceito ou que não vou brilhar, minha mente se acelera para que eu faça alguma coisa a nível de que eu brilhe, né? Então, mesmo que seja ficar com inveja de alguém, ou ver em alguém um adversário. Então, a própria mente, dentro do condicionamento, eu não sei se todo mundo está entendendo, porque ela já está condicionada. Ela está condicionada de que, se você se perceber não tendo reconhecimento, ela se acelera para que você faça tudo muito rápido, para que você se sinta segura de que todo mundo vai gostar do que você está fazendo. Mas aí você continua dentro do condicionamento. Eu não sei se você entendeu e não sei se as pessoas aí entenderam, né? Se não entender, a Claudine vai explicar com mais calma aí, que eu tenho certeza que ela entendeu. Obrigado, Claudine. O exemplo foi maravilhoso. Obrigada, amigo. Cris, não sei se tu esqueceu a mão, se tu quer falar mais alguma coisa? Acho que só ficou levantada, né? Então, sobre toda essa nossa conversa de agora, é exatamente isso, assim, porque, e o mais engraçado desse exemplo é que, para mim, até então, esse movimento todo, né, essa forma de agir, né, nessas situações, elas eram consideradas boas, porque eu considerava isso como uma forma de agir totalmente automática, né, totalmente identificada com esse meu automatismo, porque eu considerava que era bom, era o que a- como eu sabia agir, né? Tem que ser assim, eu tenho que me acelerar, correr com tudo bem, por isso que o Jorge falou. Porque se eu ficar acelerado e me movimentando, eu vou estar na ilusão, então eu vou estar achando que tá bom, que eu tô fazendo, por mais que eu esteja descontente ali com a situação, mas eu vou me iludir, porque eu não quero ver, né, o que realmente está acontecendo. E por achar que isso era bom, eu não parava para pensar, por que será que eu estou agindo dessa forma? Por que me incomoda quando as coisas acontecem dessa forma? Ou, ou eu achava que não me incomodava, né? Tentava me blindar para achar que aquilo não me incomodava e eu relevava de algum jeito, entrava no automatismo e seguia. E aí, quando tu para refletir esses comportamentos, né, começa a questionar mesmo, né, essas nossas formas de agir,
não só aquelas que são incômodas ou que nos geram situações conflituosas, que não que essa não seja um conflito, porque é totalmente, né? Mas no primeiro momento a gente não percebe como. E, e quando a gente passa a observar todas essas nossas formas de comportamento, que todas são, né, automáticas nesse momento, né, nessa atual conjuntura, tudo é baseado no automatismo. E por isso a importância de começar a criar esses espaços ali para que aos poucos não precise mais ser o depois, né? Eu olhar depois, eu posso ver antes, eu posso ver naquele momento. E aí, desde antes, né? Antes dessa situação específica, quando eu chego lá no meu trabalho, eu sempre penso assim, hoje eu vou exercitar a ser mais serena, calma e tranquila. Eu sempre penso isso, eu chego lá e penso, hoje eu vou exercitar a ser mais serena, calma e tranquila. E aos pouquinhos, lógico que tem dias e dias, tem dias que é muito fácil, né, exercitar. E tem dias que são mais desafiadores, porque justamente vem essas situações para que eu possa observar ali no momento que está acontecendo, né, e eu possa, no meio de tudo isso, ficar calmo. Mas como ainda é tudo muito aderido, né, essa forma de agir ainda está muito ali, já no, pronta, então é sempre um processo, né? Como a gente sempre conversa. Vai aos poucos, assim como tantas outras coisas e tanta coisa que ainda tem por trás disso que eu ainda não consegui observar, né? Mas, enfim, voltando aqui para o tema da nossa aula. Então, como a gente observa, né? Como a gente se vê, como a gente vê nesse atual momento, né? Nessa forma condicionada. Então, a gente vê a nossa observação, ela parte externa de nós, como se fosse algo separado, né? A gente acha que a gente está observando algo, e esse algo é esse orgulho, essa ansiedade, essa tristeza, inveja, então sempre esses fragmentos separados desse eu, né? A minha observação está separando tudo, colocando tudo em fragmentos. Justamente por isso, né? Porque se eu separo, eu crio essa aceleração desse turbilhão, porque vendo esses fragmentos de uma forma separada, eu não consigo trazer eles para perto, né? Me acalmar, serenar e entender. Eu coloco tudo para fora e tudo se mistura, porque não vai vir eu não vou agir numa situação só, aqui tem só arrogância, aqui eu tô agindo só pelo aspecto da arrogância. Não, tá tudo ali misturado, acontecendo. Eu nem tô entendendo o que tá, nem às vezes identificar o que tá preponderando, eu consigo, porque tá tudo colocado como se fosse algo diferente de nós, né? Algo longe. Esse primeiro processo que a gente poderia colocar, esse primeiro na caminhada, né, da evolução, é como atualmente a gente observa, né? Então, essa confusão aí mental, bem naquele meu exemplo que eu coloquei, eu estava justamente assim, querendo resolver todas as coisas que eu tinha programado e lidando ali com os meus pensamentos, né, com a minha inquietação interna. Então, a nossa energia, né, esse gasto excessivo de energia, que nem o Jorge comentou, ele não é produtivo, porque esse gasto energético, ele está voltado para o controle. Então, para controlar tudo isso, né, para controlar todo esse sistema, achar que estamos controlando, né, e essa necessidade de saber como agir, saber o que eu faço, o que eu tenho que fazer agora. Então, se isso existe, o que eu vou fazer para mudar? Se existe arrogância, existe a raiva, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para mudar? Qual que é o comportamento que eu tenho que adotar? Quantas meditações eu tenho que fazer por dia para alterar isso, né? É assim que a gente quer resolver. E também fugir dessas situações, né? Se apegar em outras coisas que nos supram, que façam com que a gente não veja todo esse caos interno, assim, que a gente pode chamar. E ainda por fora de tudo isso, a gente tem essa máscara
do bonzinho, né? Essa superfície ali que fica em volta desse nosso eu, que é onde a gente se coloca como protegido, né? Porque, beleza, eu tenho todas essas coisas aqui dentro de mim, mas para os outros, eu sou ótima, né? Sou calma, sou tranquila, sou paciente, tento ali, né? Colocar tudo para baixo do tapete para manter as minhas aparências de perfeita, de boazinha, como a Cris colocou, né? Ai, como que eu, né, vou achar isso chato? Como que eu vou dizer que eu não gosto disso ou não quero fazer isso? Então a gente tem que manter essa pose, né? Esse algo que a gente definiu que a gente é desse jeito, que a gente acha que é desse jeito, né? Nessa ilusão. Então, nesse meio todo, a gente vive esse turbilhão, né? A observação, ela acaba nos sendo exaustiva, porque a gente não está observando a partir do nosso coração, né, que é o primeiro passo, e nem a partir da calma. A gente está observando a partir da ansiedade, né, dessa inquietação, desse turbilhão de situações que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, que eu não consigo ver nada, né, porque está tudo ali misturado, e a gente começa nesse processo engatinhar nessa observação. Então, importante a gente entender que é um dos nossos passos, mas tem passos que a gente pode dar além desses, expandir a nossa consciência para que a gente possa ter uma observação plena. E é disso que a gente vai conversar. Então, a intenção desse primeiro slide era mais para clarificar, né? E o exemplo veio por isso também, né? Para colocar essas nossas formas de agir, que, que é importante que a gente passe a entender e ver como a gente está se observando, como é que a gente está lidando com essas situações, para aos poucos ir transformando o processo, né? E evoluindo nas etapas. E então, aqui que ele nos diz. Deixa eu só colocar para cá. Estamos sempre medindo e qualificando nossos pensamentos, ações e sentimentos. Acreditamos ser a imagem projetada. Há equívoco, já que a mente, o padrão de avaliação, né, esse de julgar o que é bom, o que é ruim, julga e condena na ilusão do ego e não na verdade do amor. Então, a gente está sempre colocando, né, como eu estava pensando depois naquela colocação que o Gia fez, né, que sempre tem algo de bom nas pessoas, né, algo amoroso, algo verdadeiro, e o quanto a gente tem também dificuldade de enxergar essas características, né, porque o nosso julgamento, ele parte desse julgamento egóico, né, dessas máscaras, e aí quando a gente julga os outros, a gente julga nesse ponto, então a gente julga da perspectiva também do bonzinho, né? A gente vê alguém, né? E, essa pessoa, aos olhos da minha máscara do bonzinho, ela é ótima. Mas, lógico, ela também ali talvez esteja bancando uma máscara, né? O processo dela. Então, o quanto a gente também tem essa dificuldade por não se conectar com com a verdade, né? Com esses valores reais que existem dentro de nós, com o amor, a gente está julgando o externo, julgando esses nossos pensamentos, esses nossos conflitos, esse turbilhão que a gente está vivendo dessa perspectiva, né? Da perspectiva que criou o problema. Então, aquele ciclo infinito. Ô, Claudine, Oi. eu estava lembrando aqui do Evangelho, e lá diz, né, que justamente a maneira como a gente deve julgar as atitudes dos outros é sempre vendo o bem que aquilo que ele faz pode vir a produzir, mesmo que aos nossos olhos pareça errado e negativo. Sim. E até cita, né, na Lei de Amor, falando, tentando agir como advogado das atitudes do outro.
Só que não um advogado qualquer que fica inventando história para tentar interpretar falsamente algo positivo. Não, é realmente acreditando que o que ele está fazendo tem sim um aspecto positivo. Então, por exemplo, né, alguém que parece muito preguiçoso, um grande indolente, né? Ah, ele está preguiçoso. A princípio parece algo sempre negativo, mas enxergar o lado positivo que a preguiça dele pode fazer, porque ele até tem outros textos que eles ajudam a interpretar e dar exemplos, né? Pode ser que ele esteja passando por um descanso agora, sabendo que futuramente ele vai precisar de um grande esforço. Talvez que você está Sim, olhando o descanso dele de uma outra maneira, né? Ah, sim, alguém que age de maneira raivosa e violenta. Poder observar essa atitude do outro, como ele está servindo de apoio para que o outro possa entender o valor e o significado da paciência e da brandura. Então, enxergar a atitude do outro sob os olhos do amor, né? Isso daí seria os olhos da verdade, porque quando eu deixo de julgar, vendo o lado negativo e tento enxergar o lado bom daquilo, eu começo a trazer dentro de mim, que nem o Jorge falou antes, eu começo a diminuir a minha densidade de observação. Porque se eu sou crítico em relação ao outro, vendo as atitudes dele como negativas e julgando sempre como negativo, eu vou fazendo o quê? Eu vou criando uma avaliação densa, a minha energia, o meu magnetismo fica denso, eu atraio mais pessoas com aquela outra característica e eu me torno parecido com ela. Enquanto que quando eu vejo a atitude dele, por mais que pareça negativa aos meus primeiros olhos, e converto ela aos meus olhos, né, indulgentemente, tentando enxergar o bem que há naquilo, e me torno advogado dele, eu vou, ao mesmo tempo, me clareando, ficando menos denso e atraindo situações boas, situações prazerosas e eu mesmo me tornando uma pessoa também melhor, como eu enxergo o bem nos outros, né? Só um comentário. sim. Não, ótimo isso, porque é essa perspectiva do amor, né? Dessa quase que, não é bem a palavra, mas uns olhos inocentes da alma, né? Sem essas camadas e sobreposições, julgamentos que a gente vai colocando e parte do julgamento de que todo mundo é ruim e quer nos atingir, né? Nessa questão de luta, né? Que a gente está envolto nesse campo de lutas, então a gente está sempre querendo olhar os outros como nossos inimigos e se colocando nesse campo. E o objetivo é justamente esse, né, que o Gia trouxe, é desfazer, né, essas armaduras, esse campo de conflito, não se colocar nesse lugar, porque aqui a gente está todo mundo para cooperar, se auxiliar, complementar, né? Então, o outro tem aquilo que me falta. Então, desfazer esse olhar para esse olhar nebuloso, né, para um olhar de mais luz, né, de acolhimento, enfim, de serenidade, calma e poder conviver numa harmonia, né? E esse passo começa justamente dentro de nós, né? Porque se a gente não se reconciliar com essas nossas partes ali fragmentadas, né? Essas nossas bolinhas ali que a gente resolveu separar de nós, que a gente resolveu colocar cada uma para um canto, vai ser muito difícil também ver nos outros, né? Essa reconciliação, se reconciliar com os outros, porque a gente vai estar sempre partindo dessa luta, né? Dessa revolta, porque essa luta tá ali interna comigo, né? Tá uma briga ali de todos esses condicionamentos, de todas essas máscaras. Então, externamente, eu vou estar vendo a mesma coisa, porque eu não parei para olhar e me reconciliar. Mas, voltando aqui para o slide, então ele traz um exemplo, né? Vamos exemplificar. Uma criatura que embrenha-se no auxílio ao próximo, que executa a ação de forma exagerada, ultrapassando seus limites físicos e financeiros, o que
por trás dessa necessidade. Então, uma ação, né, que aparentemente é boa, porque ajudar o próximo a gente considera como boa, e que a gente deve fazer isso, né, a gente deve ser caridoso, mas o que está por trás dessa minha forma de escolher me comportar, né? Eu estou sendo genuíno, né? Eu estou realmente me movimentando nessa caridade, ou eu estou querendo ser aceita, reconhecida, ou eu estou querendo sanar as minhas carências? Isso a Cris colocou muito, né? Nas falas dela. O que está movimentando essa ação, né? Sim um movimento que a gente precisa praticar, que precisa ser feito, mas qual é a intenção em mim que está me movendo fazer determinada situação, né? Por que eu estou escolhendo me movimentar dessa forma? Quais sentimentos dentro de mim que estão me fazendo movimentar em ajudar o outro e em tantos outros, né, campos da nossa vida, né? O que está ali nas entranhas, né? Nessa profundidade, nessas máscaras que a gente não quer ver, porque dói, porque não é isso, né, que eu achei que era. Nossa, mas eu achei que eu era bonzinho, eu tô querendo aqui ajudar os outros, tô sendo caridoso, mas o que está me movendo não é isso. O que está me movendo é a minha necessidade de ser reconhecida, é o meu orgulho, né, eu quero brilhar, eu quero ser aceito. E pode falar, Helena. Então, sabes que sobre isso, Claudine, eu tenho uma questão muito minha, assim, sabe? Toda vez que eu pensava em fazer uma boa ação, e seja estou no trânsito, apareceu lá na sinaleira, sabe? Uma coisa assim bem banal, bem simples. Mas naquele momento, assim, ó, meu impulso era de ajudar. Logo depois vinha na minha mente, olha, vem junto, né? Ah, só quer te aparecer, sabe? Então eu sempre ficava nessa dualidade ali, sabe? Faz ou não faz, e enfim. E acabava não fazendo, olha que ridículo, né? Acabava não fazendo para não dar o gostinho de dizer que a minha mente tinha razão. Não sei se estou conseguindo me fazer entender, sabe? Mas quando eu me dei conta disso, sabe, eu comecei a agir assim, sabe, dane-se, eu vou fazer o que eu tiver vontade, porque a mente da gente, ela mesma nos boicota. Ela fica aí te instigando, dizendo que tu estás fazendo por isso, por aquilo, que a tua intenção não é das melhores. Pelo menos a minha mente faz isso comigo, né? Mas eu, assim, ó, eu resolvi ignorar a minha mente nesse momento, sabe? Porque eu estava me dando conta que eu estava deixando de fazer muitas coisas boas, sabe? Por conta dessa situação. Então, assim, ó, claro que por trás ainda não tem a caridade genuína, porque eu acho que isso ainda nos falta, né? Mas hoje eu faço do mesmo jeito, não importa o que vem na minha mente, eu faço quando me dá vontade, quando eu tenho condições, e dane-se o que a minha mente pensa, sabe? Não sei nem o que isso significa, se é o caminho certo, se não é, mas quando eu me dei conta que a minha mente estava me boicotando, eu resolvi começar a agir, entende? Era isso que eu queria colocar. Sim, a luta diária com o nosso sensor, né, que o Jorge fala. Então, a gente vive sempre nessa autopunição. Nossa, eu pensei isso, nossa, não, mas eu tô pensando isso por causa disso. Muito desse nosso pêndulo voltado para o hipo, né, de se colocar para baixo, de se colocar como ruim, enfim. Mas isso também são faces desses aspectos, assim, desses polos ali, que a gente, para além disso, né, investigar o que foi que gerou esse princípio de sentimento de querer ajudar, ou esse próprio sentimento de me condenar por achar que se eu ajudar, eu tô sendo boazinha, né? E eu não sou. Né? O que essas observações, né? Essas análises do que está por trás disso tudo é o convite, assim, que eu entendo que é ainda algo bem de passos engatinhando, né? Que a gente está, mas que a gente aos poucos vai se dando conta, assim.
porque senão a gente fica sempre nessas, né, nesses conflitos nossos aparentes, assim, e deixa por preguiça mesmo, assim, por achar que eu falo por mim, né? Por preguiça de pensar assim, ah, não, mas já vi isso aqui mesmo, pronto, mais uma coisa aqui que já foi vista e deu, vamos para a próxima. Mas tem muita coisa para além ali que eu ainda não estou vendo e que move mesmo, né? Esses sentimentos ali que movem esses comportamentos que a gente ainda não consegue se dar conta. Pode falar, Jorge. Mas, Claudine, eu queria pegar um exemplo ali da Helena e dar um feedback positivo para ela. Tem uma coisa que a gente praticamente não usa no processo, porque a gente, como está no automático, a gente abre mão disso, que é a nossa vontade. Quando ela disse assim, eu vou dar o dinheiro, independente do que ela fez, a vontade dela preponderar. E isso a gente pode fazer em qualquer lugar, porque nós temos ainda uma mente desorientada, uma mente em desordem, onde vários impulsos chegam ao mesmo tempo. E isso, às vezes, a gente não sabe o que fazer, né? Então, tem que escolher aquilo que você não quer realmente fazer, que é tudo que não seja caridade e amor, e aquilo que você quer fazer, que é o amor e a caridade. Então, ela teve uma sugestão, não é, para não fazer uma caridade, e ela fez a vontade dela preponderar, dizendo, não, eu quero fazer a caridade. Agora, essa sugestão, de onde ela veio, é o que você está dizendo aí, ela precisa descobrir qual o sentimento, né? Qual o instinto, de que campo, né? De que campo interior isso vem, de qual conteúdo psíquico, espiritual, instintivo que ela tem, que está dando essa sugestão. A gente não aprender a usar a vontade o dia inteiro também, é a inteligência e a vontade. Se a gente não aprender a usar, nós vamos ficar desorientados e vamos ficar dentro da mente mecânica ainda. Era isso, Claudine. Obrigado. Obrigada, amigo. Bem isso, porque a gente vai estar sempre com duas faces, né? A gente vai estar sempre se achando o pior do mundo e o melhor do mundo, né? A gente vai estar sempre brigando nesses dois sentidos, justamente por não conhecer a verdade mesmo, né? O que nos move, essa vontade. E isso é muito importante mesmo. E a Selena, ela fala, né? Que a gente tem que destinar para a nossa vida aquilo que é justo e bom. Tudo isso que eu considerei como justo e bom para minha vida, então eu vou fazer e eu vou aceitar e é o que eu vou pensar. O que não for justo e bom vai passar por mim, porque muita coisa passa por mim, né? A gente está envolvido aí num inconsciente coletivo, numa gama como se fosse uma nuvem de arquivos, né? Que a gente está e as coisas vão passar, vão vir pensamentos que não são nossos, situações que não são nossas, e eu vou escolher aquilo que é justo e bom, e eu vou me comportar. E esse é o exemplo que a Helena trouxe, né? E lógico que tem essa questão do por trás, né? Desses impulsos aí que a gente identifica como nossos, né? Mas de definir mesmo para nossa vida o que a gente pretende, né? O que a gente quer, qual é o nosso objetivo aqui, como que a gente vai se posicionar. E o nosso guia é o Evangelho, né? São as leis de Deus, lógico, para poder saber, né, o que é, então, essa forma justa de se comportar. E é muito importante que a gente assimile isso, porque a gente está muito envolto a todas essas informações e a gente esquece, né? Se a gente parar para pensar assim, o que é justo e bom para minha vida agora? Será que a gente consegue visualizar ou definir isso? Ou quando a gente está envolvido, né, nesses problemas e nas nossas situações diárias que ali estão nos exigindo justamente isso, né? Que a gente seja justo e bom e caridoso e haja com amor. O,
quanto de outras informações vem na nossa mente, a gente realmente está perdido, porque não sabe o que precisa delimitar esse comportamento ou qual que é o meu direcionamento, né? A gente sabe de ler, dos estudos e tudo mais, mas aderir isso realmente para o nosso coração, para a nossa forma de agir, às vezes ainda está um pouco distante, né? E é preciso que a gente faça esse exercício, não é nem diário, é de segundo em segundo, assim, né? Dos nossos momentos. Então, aí o que ele traz? Qual sentimento atormenta sua alma, né? Então, esse questionamento. O que está por trás dessa necessidade, né? De como esse exemplo colocado, né? Desse auxílio desenfreado, né? Ao próximo. É a culpa, é a carência, são as decepções acumuladas há centenas de anos, talvez a necessidade de ser aceita e reconhecida, ou ainda a vaidade. Isso não é uma resposta pronta, né? Não é uma receita de bolo. Isso é cada um nas suas situações vivenciadas, nas suas experiências, é que vai saber, aos poucos, identificar o que está movendo, né? Esses sentimentos, essas formas de se comportar, esses escapes, né? Porque esse exemplo colocado não deixa de ser uma fuga para não olhar para esses fragmentos, né? Então, eu me coloco numa situação considerada boa, porque aí eu me convenço, né, de que não, olha, mas eu estou fazendo isso aqui é bom, né? Aos olhos do mundo, isso é bom. Mas o que está me movendo, eu acabo perdendo a oportunidade de observar e compreender. Então, o subconsciente é um campo vasto, pouco explorado. Ô, Claudine, Oi, pode falar. são 9 horas, minha flor. Ai, sério? Que Sério, bom que você falta me 2 avisou. minutos. Eu Que bom. notei, eu estava esperando. Será que ela vai mais um? Vou esperar acabar o slide. Obrigada, Helena, porque eu já ia aqui, ó, tocar. Eu esqueci da hora. Ainda mais que eu comecei depois. Já vou tirar aqui. Aí eu já estava achando que era 8 horas ainda. Então, acho que a gente pode encerrar. Alguém, alguém se candidata à oração. Eu estou de babá dos meus netos, estou sem condições, tá bom? Eu faço, Claudine. Então, tá bom. Tá bom? Queria mandar um abração para o Jean, dizer que foi uma alegria enorme ter aquilo aqui conosco, Jean. E, por favor, volte sempre aí, tá bom? E obrigado por todas as suas palavras, contribuições, não é? Você sabe que você mora no nosso coração, só precisa comparecer mais vezes, né? Então vamos todos pensar um pouco em Jesus, esvaziar a mente, respirar. Senhor Jesus, te buscamos, Mestre, através dessa prece, para te suplicar, Senhor, a tua ajuda, o teu amparo, a tua misericórdia nesta nossa caminhada. Permita, Senhor, que a gente consiga ter calma durante o dia, paciência, brandura, que a gente se conscientize da necessidade de se mantermos equilibrados, em ordem, que possamos assumir o controle do nosso mundo. Permita, Jesus, que a gente veja, que a gente encontre a paz que tanto queremos, a harmonia interior. Agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades, por toda a misericórdia que nos concede
todos os dias. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me tenham ofendido. Mas não me deixe, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Com esta prece, damos por encerrado o nosso pequeno estudo dessa noite. Fiquem todos em paz. Obrigado, gente, por tudo. Boa Obrigado. noite. Da aula. Um grande Boa abraço para noite. vocês. Bom final de Boa semana a noite. todos. Tchau, Obrigado. gente.